Pensa numa área que tem muito pecado associado. Lá no Éden, o primeiro pecado está relacionado com comida. Embora houvesse uma proposta além da comida, o diabo sabia exatamente aonde esconder a proposta dele. Quando você olha para Esaú, vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Quando a Bíblia fala dos israelitas que começam a murmurar, que saíram do Egito, a reclamação deles é saudade da comida do Egito. E quando você começa a observar na Bíblia, a lista vai longe. Quando Jesus jejua durante 40 dias, a primeira tentação de Satanás, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão ou em pães. A Bíblia diz que essa tentação vem no momento que Jesus teve fome. Então vamos explicar agora a fome. A fome que Jesus teve no final de 40 dias não é a fome que você tem quando atrasou o almoço. Aquilo, além de mexer com o seu hábito e os seus horários alimentares, é o seu corpo denunciando que o carboidrato da última refeição que gerou energia já está desaparecendo. Mas apesar de um certo incômodo, o seu corpo, muito sabiamente criado por Deus, reserva, na forma de glicogênio, gordura no fígado. Ele vai te dar mais horas extras. Agora, se você faz um jejum e passou de um dia, essa reserva do fígado vai acabar, mas o corpo faz com que você migre para buscar energia nas suas reservas de gordura. Isso é chamado pelos médicos, pela biologia, de cetose. Quando você fica alguns dias sem comer, tirando o desconforto da desintoxicação, logo você vai passar por um lugar que tem a sensação que não precisa mais de comida. Eu comecei a jejuar na adolescência. Entre os 15 e os 18 anos, eu fui progredindo os jejuns. Eu lembro que aos 18 anos de idade, 19, 20, eu com 7 dias de jejum jogava bola com o pessoal. Ia para o futebol, não queria dizer que estava jejuando, não queria deixar de ter momentos sociais. Vamos junto. Você tem energia. Eu já fiz 40 dias na água. Eu estou te falando por experiência própria. E preguei 46 vezes durante os 40 dias. É lógico que depois de uma certa altura, o corpo começa a entrar em modo de economia de energia. Normalmente, quando vira terceira semana. Você levanta depressa, tem tontura. Isso é mais ou menos que nem o seu celular. Quando a bateria entra em modo de economia de energia. A tela já não acende tudo. Qual é a lógica? Se der toda energia, ela acaba depressa. Então, vamos economizar. Agora, quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, significa que as reservas de gordura acabaram. E agora o corpo vai começar a consumir tecido, músculo. Isso é aquela fome que mata. Então, se você acha que ficou com fome quando pulou uma refeição, tente consumir todas as reservas de gordura. Ou seja, é o momento onde o mais básico dos instintos é provocado no nível mais absurdo. Foram em momentos como esse que pais comeram os filhos que morreram, sem nenhum respeito ao corpo que deveria ser sepultado, como era a cultura e a consciência. Nessa hora, Satanás vai tentar Jesus, mas diferente do primeiro Adão, ele diz, você não me fisga pelo estômago. Nós precisamos entender que existe algo. Um dia alguém falou para mim, me dê um bom motivo para eu jejuar. Eu falei, Jesus jejuou, criatura. Jesus, que era Jesus, entendeu que precisava disso para uma vida espiritual, para vencer o inimigo. E você está num outro patamar. E aí, de vez em quando, você ouve gente dizer, não, é que nós estamos no tempo da graça, como se tivesse mudado. Gente, com quem que Jesus estava conversando quando ele disse, quando jejuardes? Com os seus discípulos. Jesus não veio ensinar o judeu do Antigo Testamento a ser um bom judeu de acordo com a lei. O próprio Jesus diz, a lei e os profetas duraram até João. Jesus afirma, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés, eu, porém, vos digo, e ele começou a estabelecer os seus mandamentos. Aí ele diz para os seus discípulos, para quem ele ensinou sobre esmola, sobre oração e sobre jejum, ele diz, vocês vão, façam discípulos das nações, gentios, batizem eles, algo que não acontecia com quem vivia debaixo da lei de Moisés, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine eles a guardar tudo o que eu estou ordenando a vocês, inclusive esmola, oração e jejum. Alguém diz, não, Jesus estava mandando ele jejuar só ali, no finzinho da velha aliança. Eu digo, é muita apelação e desculpa de quem não quer jejuar. Em Lucas 5, de 33 a 35, perguntaram a Jesus, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os seus não? Jesus diz, eles não vão fazer isso enquanto o noivo está presente. É uma alegoria que todo mundo entendia. Para eles, a festa de júbilo do noivado era algo tão solene, quase sagrado, que não se permitia lamentações em paralelo.
Jesus disse, eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Mas quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Quando Jesus disse quando o noivo foi tirado, está falando do quê? Não só da sua morte e ressurreição, mas da sua assunção aos céus. Ele está dizendo, quando eu não estiver mais aqui, estiver bem estabelecida a nova aliança, aí começa o tempo do jejum. Como que alguém vem dizer que o jejum não é para o cristão da nova aliança? Nós precisamos entender que essa prática, ela tem um poder extraordinário, não só de subjugar a força da carne, mas nós precisamos ir além. Davi, no Salmo 35:13, diz assim, eu afligi a minha alma com jejum. Essa expressão afligir a alma é a ordem que Deus deu no dia do Yom Kippur, no Velho Testamento, o dia da expiação. E diz, todo mundo em Israel tinha que afligir a sua alma nesse dia. Você não encontra ali no Pentateuco o verbo jejuar. A expressão é afligir a alma. Na sequência, Deus diz, quem não afligir a alma no dia da expiação, será eliminado no meio do povo. Se afligir a alma fosse só algo sentimental, interior, como é que podia saber quem está fazendo e quem não está? Mas quando você olha ao longo da Escritura, eles praticaram essa ordem como? Jejuando. Quando Paulo, naquele navio que era para ir para Roma, acaba com o naufrágio, levando eles a Malta, menciona o dia do jejum, ele está falando do dia anual, do jejum que era o dia da expiação. Por que eu e você precisamos entender o elemento de afligir a alma? Porque tem muita gente que fala assim, não pastor, eu não jejuo porque eu não me sinto bem. Eu digo, me diz quem é que sente bem. Se você fizer um jejum prolongado depois do processo de desintoxicação, e sabe, a medicina em tempos recentes se mostrou muito contrária ao jejum, que ao longo dos séculos sempre foi tratado pela própria medicina, desde Hipócrates, um dos pais da medicina, como a mesa de cirurgia da natureza. Em tempos recentes começaram a mudar a conversa, não é isso, faz mal, né? Mas principalmente depois de 2016, quando o Prêmio Nobel de Medicina foi dado a um japonês que comprovou, documentou o processo de autofagia, que é a limpeza que as células produzem, e ele destacou, inclusive, como o jejum provoca isso. Aí nós começamos, nos últimos anos, a ouvir muito falar sobre jejum intermitente. Mas até por falta de estudo e amostragem, não se estuda muito nem o jejum prolongado. Mas via de regra, a menos que haja um estado de saúde comprometido, enfermidades crônicas, o jejum tem um poder maior de te fazer bem do que o contrário. Aliás, mais gente morre no mundo pelo excesso de comida do que pela falta dela. O que eu e você precisamos entender é que, obviamente, além daquela indisposição física, fiz enquete essa semana para tentar saber o que incomoda mais as pessoas no dia do jejum. Se é a dor de cabeça, se é a irritação e o mau humor, né? Se é a falta de energia, ou se é... Quem respondeu aí me ajuda? Isso que é só o terceiro e não é o quarto culto. Dor de cabeça, irritação, falta de energia ou falta de atenção. Sabe, apesar da dor de cabeça ter liderado em primeiro lugar, a irritação em segundo, todas as respostas, nós tivemos quase 30 mil respostas, ficaram muito parelhas. Porque a pergunta era o que incomoda mais. Se tivesse uma quinta resposta, todas acima, talvez a maioria tinha migrado para lá. O que isso significa? Que a menos que você tenha uma alimentação muito saudável, a hora que entrar o jejum, você vai ter um incômodo, que é a desintoxicação, que é a limpeza. Outro dia um meu falou para mim, eu não jejuo porque eu tenho dor de cabeça. Falei, olha, dificilmente você não vai ter dor de cabeça, a menos que você for um naturalista, um vegano, tiver uma alimentação muito saudável. O que nos nossos dias, muita gente cedendo alimento industrializado, processado, não consegue ter. Nosso querido Francisco entrava num jejum sem dor de cabeça, porque tinha uma dieta saudável. Mas eu dizia para ele, Francisco, eu, diferente de tu, não consigo. Ele disse, então desintoxica primeiro. Existem muitas formas, desde você tomar um suco detox, carvão vegetal, onde você consegue entrar num jejum sem dor de cabeça. Mas via de regra, não é assim. E o problema não é só o físico, é inclusive a alma, mas a Bíblia chama de afligir a alma. O jejum é um momento onde você diz, carne, eu não vou te dar nenhuma forma de prazer, nem para o apetite, nem para as emoções. A Bíblia chama o jejum de nos humilharmos perante Deus. Quando o anjo aparece a Daniel, que está jejuando, capítulo 10, fala dele jejuando 3 semanas, ainda que fosse um jejum parcial. Ele só tirou carne, manjar desejável, o vinho, provavelmente estava ali numa dieta à base de legumes. Provavelmente, porque o período era prolongado, ele está nas atividades da corte.
Mas o anjo aparece para ele e diz assim, desde o dia em que você começou a se humilhar perante Deus. O anjo chama o tempo de jejum e oração de um tempo de se humilhar perante Deus. Quando Tiago, capítulo 4, verso 8, nos diz, verso 10, nos diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Você vai ver todo o contexto de arrependimento e pecado, como todas as vezes que o humilhar-se diante de Deus com jejum aparece no resto da Bíblia, apesar de Tiago não falar de jejum. Nós precisamos entender o poder que isso tem para eliminar a concorrência. Pastor, o que o jejum tem a ver com a minha fé? A fé é da onde? A fé é do Espírito. A fé não é da sua mente, não é da sua razão, muito menos da sua carne. Todos os nossos sentidos lutam contra a fé, porque a fé é algo espiritual.